Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. O Renato traz pra gente agora um levantamento sobre a relação dos nós brasileiros, né, com o ambiente onde a gente mora, as moradias, com alguns dados que me chamaram bastante atenção, viu, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Renan, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station. Bom, hoje eu quero contar uma história que começa com uma contradição bem brasileira, né? Quando a gente vai olhar o histórico do Brasil, de números de casas, ele cresce cada vez mais. Nós temos hoje, Barão, 72,4 milhões de residências. Agora, olha o detalhe, tem cada vez menos gente dentro dessas casas. A gente fez um recorte nos dados do censo de 2022 para mostrar dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo, que é o número de domicílios crescendo e a média de moradores por domicílio caindo. Hoje nós temos aí quase 2,8 pessoas por casa, o que ajuda a explicar aqui no Brasil essas casas cada vez menores, né? Então é como se o Brasil tivesse virado um condomínio de geladeiras, tem mais portas e menos gente abrindo. E aí que vem uma curiosidade que muda um pouco o jeito de olhar essas casas, essas casas que estão cada vez menores, que são 14 milhões de lares brasileiros, que são o que nós chamamos de lares unipessoais, são lares que só moram uma pessoa dentro de casa. Na prática serve para dizer que aquela família margarina aí não existe mais no Brasil, não é a média das famílias brasileiras. Para além do aspecto cultural, né, que implica isso tudo, tem também um recorte econômico muito importante, né, Renato? Porque quando a gente pensa nessas famílias cada vez menores, os produtos precisam se adequar à demanda dessas famílias que estão num número menor, tem um número menor de integrantes, né? É super verdade isso, Renan. Sejam produtos menores, até porque não tem lugar para estocar esses produtos, mas são casas, por exemplo, também que as pessoas trabalham por home office, então os empreendimentos têm que ter um espaço para essas pessoas trabalharem ou eventualmente também fazer reunião. Então os modelos de prédios que são construídos são modelos diferentes do que eram no passado. Mas tem um dado bastante interessante aqui, que quando a gente fala dessa família, família margarina, né, a tendência é o que é? Um homem, uma mulher, né, um casal com pelo menos uma criança, filho dos dois membros aí do casal. E olha que detalhe interessante esse trabalho do IBGE, esse recorte que nós do Instituto Locomotiva fizemos com os dados do IBGE. 31% das famílias brasileiras, dessas 72 milhões de famílias brasileiras, são um casal com filho de ambos, ou seja, aquele modelo de família, né, que tem um caramelo, um cachorro caramelo, um pai, uma mãe, pelo menos uma criança, são 31% dos domicílios. Nós já temos 20% dos domicílios que são formados por um casal, mas que não tem mais filho, ou não tem filho morando com eles, ou não tem mais filhos, ou simplesmente não tiveram filhos, né? Os 14 milhões aí de lares unipessoais, que dão 19%, e 16% dos filhos com só um responsável sem o cônjuge, né? Ou seja, ou são mães solteiras, ou são pais solteiros, que não moram aí com os filhos. Não dá para falar do Brasil em retratos sem ter o retrato das famílias brasileiras, né? Isso, na prática, é um movimento que vai correndo ano após ano. Essa mudança do cenário das famílias brasileiras já está bastante presente e consolidada no Brasil, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aí também não moram em suas casas com um modelo tradicional de família. Eu acho muito engraçado, né, esse negócio da família brasileira. Não, respeite a família brasileira. Qual família brasileira, meu amigo? Tem tantas famílias brasileiras, como disse o Renato, né? Esse comercial da Doriana, que era uma margarina do passado, é aquela família, entre aspas, perfeita, né? Com a mãe que arruma a mesa do café da manhã, com os filhos lindos, que acabaram de escovar os dentes antes e depois vão escovar de novo, depois do café da manhã, com aquele marido lindo, maravilhoso também, que trabalhou a semana inteira e merece tomar o café. Meu amigo,
Pô, vamos falar a verdade. Quem tem isso em casa, né? Quem consegue fazer essa história de comercial? O negócio. A família é o que a família é, né? E as famílias mudam com o tempo. Então, é pra cascata essa história da família tradicional brasileira. Se for pegar a família tradicional brasileira, eu tô falando a família tradicional mesmo, tá? É a escrava que teve que transar com o dono ali da fazenda, né? E teve um filho bastardo, o dono da fazenda. E aí o cara teve que tocar a vida com a mãe solo. Essa é a família tradicional brasileira. Mas enfim, recorte bacana isso. Ô Renato, isso tem a ver muito mais com a sociedade, tem a ver com grana, como falou no começo o Renan. Enfim, é um pouco misturado. Conta pra gente. Barão, o que a gente vocês foram ficando menores? Os brasileiros foram saindo da zona rural e indo para as grandes cidades, porque na zona rural, quanto mais filho você tenha, mais gente para trabalhar aí na plantação, para trabalhar com gado, e quando você vai para a cidade, os filhos entram na coluna das despesas, né? Então, como no campo, mais filho, mais economia de dinheiro, na cidade, mais filho, mais despesa. Nós tivemos também um aumento da escolaridade dos brasileiros, e esse aumento da escolaridade faz na prática que as pessoas tenham menos filhos, e aí é natural que você tenha uma redução do número de pessoas. Fora isso, aumentou a idade média dos brasileiros, a expectativa de vida cresce muito no país, nós já discutimos várias vezes isso aqui na coluna, e com isso as pessoas vão ficando mais velhas, os filhos vão saindo de casa, e essa população idosa cresce. Não é à toa que nós temos aí hoje 14 milhões de brasileiros que moram sozinhos. A família aqui em casa, diz o nosso ouvinte João Paulo, sou eu, minha esposa, uma cachorra, 4 caixas de abelha jataí e um gambazinho que alugou um pedaço embaixo do telhado. Essa é a família tradicional brasileira, tá vendo só? Que maravilha. Como é que é, Renan? Repete aí. Ele, a esposa... Eu, minha esposa, uma cachorra, 4 caixas de abelha jataí, isso me deu um pânico, e um gambazinho que alugou um pedaço embaixo do telhado. Cuidado com essas abelhas aí, viu? Pelo amor de Deus. Ai, que maravilha. Gambazinho, que delícia. Muito bem. Renato, sempre bom tê-lo com a gente aqui na Band News FM, no nosso Band News Station, falando um pouco do recorte aí envolvendo as famílias ou não, brasileiras ou não, nessa misturada, e as habitações, as casas que temos por aí, como o pessoal está morando. Renato, um abraço para você, até a próxima. Bom dia. Um abração para vocês, uma informação interessante ainda, só 15% dos brasileiros moram em apartamento, essa é uma informação nova, são 85% que moram em casa, e explicando para o Renan, a mensagem do nosso ouvinte é que ele tem não é um gambazinho, é um corintiano de estimação que ele tem guardado na sua casa. Ele deixou a treta para o final, Renato, que isso. Um beijo grande, até a próxima. O Renato que deu a ferroada, né? A gente falou da abelha aqui, mas quem deu a ferroada foi ele. Valeu, Renato. Bom dia pra você. Agora, um beijo, até mais. 11h39 no